Vamos então planejar o seu 2026 sexual? Oi, oi e bem-vinda ao Clubinho da Libido, a nossa mesa de bar terapêutica para falar sobre prazer. Eu sou a Mari Williams, sexóloga, mestre em terapia sexual e terapia de casais, comunicadora e muito feliz de dizer que chegamos no YouTube, gente. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal do YouTube. O Clubinho da Libido já existe enquanto um podcast. Se você quiser ouvir o que a gente já tem disponível nas plataformas de áudio, e vocês podem também acompanhar conteúdo sobre sexualidade no meu perfil, que é @mariwilliams no Instagram. E agora a gente vai ter esse ambiente semanal aqui no YouTube para conversar com mais calma sobre alguns temas, de uma forma mais leve, mais espontânea. Eu vou trazer convidadas e convidados maravilhosos pra gente conversar. E eu não podia começar esse canal sem a gente falar em janeiro sobre construir um ano sexualmente mais interessante para você. Não sei se vocês são as pessoas que fazem metas, né? Eu costumo fazer uma listinha de metas de vezes que eu quero treinar na semana, ou hábitos saudáveis que eu quero ter, ou até metas profissionais, coisas que eu quero alcançar nesse ano. A gente já entende muito bem como funciona, né? A lista de metas. Quando eu era adolescente, eu fazia várias num papelzinho colorido, era lindo. A gente já entende muito bem como funcionam essas listas de metas. Mas você colocou alguma meta sexual na sua lista? Eu imagino que não. Porque a nossa vida sexual, ela acaba sendo deixada como algo que vai acontecer para melhor espontaneamente. Né? A gente não para e pensa, e se eu desenvolver melhor minha vida sexual esse ano? Ou e se eu me comunicar melhor sexualmente? Ou e se eu colocar aquela fantasia para jogo? Então eu decidi nesse vídeo trazer 7 perguntas para você, pra gente construir a nossa lista de metas sexuais de 2026. Não precisa ser exatamente metas pra gente ticar, porque a gente sabe que na nossa vida sexual muita coisa acontece sim sem planejamento, ou sim sem tanta expectativa, né? Do nada, pá, você teve o melhor sexo da sua vida. Espero que a gente tenha os melhores sexos das nossas vidas esse ano, tá, gatas? Mas ainda assim dá pra gente planejar algumas coisas. Então, a primeira pergunta pra gente sair dessa introdução e já começar é uma pergunta mais ampla, que é a seguinte: o que você quer viver na cama em 2026? Tá, eu quero viver experiências novas. Ou, não, eu quero viver experiências mais conectadas. Ou eu quero viver experiências mais intensas. Ou, eu quero tudo isso que você acabou de falar. Pode ser. Mas a gente pode começar a se perguntar o que a gente quer viver na cama. Eu, por exemplo, que estou num relacionamento novo e muito apaixonado e muito gostoso, eu quero viver uma experiência de mais conexão no sexo esse ano. Eu quero esse ano viver um sexo mais emocional, com mais pele, mais entrega, mais conexão. Nos outros anos da minha vida, 2024, por exemplo, que eu morava fora do país, inclusive, foi um ano que eu quis viver experiências novas. Então, eu quis ter experiências sexuais muito diferentes e diversas. Era um ano que eu queria mais descoberta. Esse é um ano que eu quero mais profundidade. Então, eu te dando esse exemplo da minha vida, você consegue pensar mais ou menos o que você quer viver na cama? Se para você ainda fica meio difícil, vamos começar pelo contrário, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, gente. Quando na minha sessão de terapia sexual eu pergunto para alguém, né, o que você gosta no sexo? Eu percebo que é difícil às vezes da gente falar o que a gente gosta. Primeiro, porque a gente não tem vocabulário. Porque a gente nunca se perguntou se a gente tá fazendo o que a gente gosta ou se a gente tá fazendo o que a gente pensava que deveria fazer. Então, eu gosto de perguntar, tá, o que você não gosta no sexo? Que nem quando a gente vai num restaurante novo, né? Às vezes é mais fácil começar pelo que eu não quero comer do que pelo que eu quero comer. Então, vou te perguntar, o que você não quer viver na cama em 2026? A gente pode, claro, já colocar bem evidente situações de abuso, de violência, acho que ninguém quer viver essas situações, mas pensando, o que você não quer viver? O que você quer desaprender no sexo em 2026. Então, tem ideias que você quer desaprender e que você não quer repetir. Por exemplo, a ideia de que você tem que querer sexo sempre, senão a outra pessoa vai buscar em outro lugar. Tá, isso é uma coisa que eu não quero viver. Eu não quero viver uma vida sexual pressionada. Ou eu não quero viver uma vida sexual na qual o meu desejo não é ouvido, na qual eu passo por cima do meu desejo para agradar o outro. Ou o conceito, né, de que se não teve penetração não é sexo. Que é mentira, né, gente? A gente sabe muito bem que sexo oral, ou mesmo as duas pessoas peladas com mãos e tudo, é sexo. Senão, duas mulheres nunca teriam feito sexo, né? Se são duas mulheres que se relacionam.
Elas fazem, elas não necessariamente vão fazer ali uma penetração com pênis. Então, por que no sexo heterossexual isso precisa estar sempre? Às vezes isso é uma coisa que a gente quer desaprender, né? Eu não quero ser dependente de ato nenhum, de posição nenhuma para pensar que eu fiz sexo. Sabe? Eu não quero ter que cobrar uma penetração, ou ter que esperar, ou ter que fazer quando eu não quero, né? Isso é uma coisa, eu acho que a gente já pode entender, né? Acho que nenhuma de nós quer ser forçada a ultrapassar um limite que às vezes não tá afim. Isso é uma coisa, eu não quero fazer sexo sem estar com vontade, né? Falando de novo do nosso desejo, de a gente não ter que querer sempre. Isso pode ser uma coisa, para quem faz muito sexo sem estar com vontade, isso pode ser uma meta, né? Vai pensando aí. E aí tem outras coisas que a gente pode querer desaprender, como vergonhas que a gente herdou, culpas, né, que a gente herdou no sexo. Então, eu não quero chegar no sexo e prestar mais atenção no meu corpo e julgar o meu corpo do que atenção no que está acontecendo ali. Eu quero chegar no sexo e viver uma experiência gostosa. Eu não quero chegar lá e ficar presa nas ideias da minha cabeça e nos julgamentos da minha cabeça. Ou eu não quero estar sempre desconectada no sexo e estar sempre distraída. Claro que vocês podem me perguntar, Mari, tá, mas como? Eu sei o que eu não quero, mas eu não sei como eu faço isso. A gente vai pouco a pouco caminhando. Se você souber o que você não quer, já também comenta aqui embaixo que eu posso ir te ajudando a gente chegar no como não fazer o que você não quer, tá? Mas só da gente saber já é um grande avanço. Então a gente pode ver o que a gente quer se despedir em 2026. Eu quero me despedir de uma vida sexual com culpa. Eu sei que isso é difícil, né? A culpa ela tá sempre aí, as pessoas estão sempre com um olhar de julgamento. A gente vive, né, numa sociedade ditada aí por um sistema cristão, judaico-cristão, que vai colocar muita culpa em cima do sexo. A gente tem todas as culturas patriarcais falando, fecha as pernas, não bota a mão aí, não seja você quem deseja primeiro. Então a gente tem sim algumas culpas. A gente pode entender, né? Se perguntar, quais são as culpas que eu mais sinto? Ou quais são as vergonhas que eu mais sinto? Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes tenho mais questões com o meu corpo. Claro que eu sei que eu sou uma mulher padrão, né? Mas a gente às vezes tem questões com o nosso corpo. Então essa é uma coisa que eu tô tentando trabalhar em mim, hoje em dia já é muito pouco, mas que eu tive que trabalhar em mim ao longo dos anos para conseguir me conectar mais no sexo. Que tipo de vergonha você sente? Pode ser uma vergonha de se expressar? Pode ser uma vergonha do seu corpo? Pode ser uma vergonha gerada por mulheres que não deveriam estar fazendo isso? Né? Que tipo de tabu você quer se despedir em 2026? Manter isso aí na sua listinha. Minha pergunta número 3 é assim, e sozinha? O que você quer descobrir? Por quê? Vida sexual não só é a 2, ou a 3, ou a 4. Vida sexual também é a que a gente tem com nós mesmas. Né? Eu tô falando de masturbação, mas eu tô falando também de descobrir prazeres sozinhas com o seu corpo, sozinha com o seu corpo. Então, sozinha, quais são as suas metas? Eu quero descobrir como ter orgasmo só com a minha mão, sem usar um vibrador. Então, para isso, você vai ter que tentar, só com a sua mão, sem o vibrador. Ou eu quero descobrir como me fazer chegar lá em outras posições, em posições diferentes. Ou eu quero sozinha tomar um banho relaxante, sexy, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu quero me conectar com o meu alto prazer, eu quero me fazer uma automassagem. Sozinha, que tipo de experiências você quer se proporcionar? Porque às vezes a gente vai estar com uma outra pessoa e a gente vai proporcionar várias experiências. A gente vai se arrumar o quarto, tomar um banho, ficar cheirosa, botar uma lingerie. E pra você mesma? Que experiências sexuais você quer ter sozinha? Eu nunca esqueço a primeira vez que eu consegui ter mais do que um orgasmo sozinha, me tocando. Foi uma experiência que me empoderou muito, que me fez sentir muito maravilhosa. Eu lembro que nesse dia eu até ia sair com um cara meio X, assim, que eu fui remexer na gavetinha do passado, porque eu tava meio carente. E aí eu tive aquela experiência sozinha, eu continuei ali, eu cheguei lá de novo, eu falei, pra que eu vou sair com esse cara, gente? Saí da minha casa aqui agora, era uma pessoa que nem me interessava tanto. Então, experiências sozinhas, elas podem nos empoderar e nos dar uma autoconfiança que também ultrapassa o nosso corpo e chega na nossa relação com o outro. A gente começa a se respeitar mais, a gente começa a exigir mais das outras relações, e não num lugar ruim de, então agora eu vou ter que exigir que as outras pessoas me deem mais de um orgasmo. Não. Mas é que quando a gente aprende a se satisfazer sozinha, a gente não vai para o encontro buscando satisfação. A gente vai para o encontro buscando conexão, buscando uma troca legal, vendo se esse beijo vai ser bom, porque chegar lá sozinha você já sabe chegar.
Então a gente se desprende de uma dependência sexual do outro. Você não precisa de outra pessoa para te dar prazer, você já consegue. O que você quer fazer com o outro é expandir. Então a gente começa a ir para as relações muito mais relaxada, né, dessa pressão de ter que conseguir alguma coisa, de ter que performar, e muito mais querendo ver o que você acha do outro, né? Isso era uma pergunta que eu fazia muito quando a gente estava falando de paquera por aqui, posso voltar a gente a fazer, né? Que é quando você vai para um date, ou quando você vai sair com seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, você se preocupa mais com como você vai achar, o que você vai achar desse date, ou o que o outro vai achar? Você se preocupa mais com o que você vai achar do outro? O que o outro vai achar de você? Claro que a gente se preocupa um pouco com o que pensam da gente, mas a gente entra num lugar muito mais saudável quando a gente vai pra um date pensando: será que eu vou gostar? Será que essa pessoa vai me agradar? E não, será que eu vou agradar o outro? Isso pra sexo vale também, né? A gente entrar no sexo pensando: será que esse sexo vai ser bom pra mim? E não, será que esse sexo vai ser bom pro outro? O outro sabe cuidar do prazer dele. Vamos aprender a cuidar do nosso, tá bom? Então a gente pode pensar que experiências e que descobertas a gente quer ter sozinha. Ah, eu quero descobrir uma nova parte do meu corpo que quando eu passo a mão me dá prazer. Ok, se você quer descobrir, você vai ter que passar a mão pelas partes do seu corpo. É muito legal colocar essas metas, porque elas colocam a gente em movimento. E quanto mais movimento a gente tem, sexual, de descoberta, maior vai ser nossa libido, nosso desejo, nosso autoconhecimento sexual e, consequentemente, melhores vão ser as suas experiências com outras pessoas. Então, quanto mais a gente sabe da gente, melhor a gente se relaciona com o outro. E aí entra a minha quarta pergunta, que é: o que você quer viver nas suas relações? Você quer relações, não tô falando do sexo, nas suas relações amorosas, você quer um ano de mais variedade, diversidade para quem tá solteira, ou você quer um ano de menos? De conhecer pessoas, de criar conexões, de cultivar intimidade. Você quer mais dates, mais variedade, ou você quer mais frequência? Você gostaria mais de repetir uma mesma pessoa? É muito importante a gente ter clareza disso. Quando eu tava solteira, eu cheguei a conversar disso com alguns dates que eu tive, porque eu comecei a entrar num momento ano passado, antes de namorar, de conhecer meu namorado, no qual eu queria frequência. Então eu falava isso pros caras, assim, com quem eu saía. Eu falava: olha, eu vou te falar uma coisa muito sincera. Eu não tô na busca de muitos dates com muitas pessoas. Eu queria um date que eu conseguisse repetir. Como que você tá em relação a isso? Você tá afim? Você tem alguma disponibilidade emocional, de presença, pra gente se conhecer? Ou não? Porque senão nem me interessa. Eu realmente fiz isso. Então, e tem gente que pode falar: nossa, mas é muito direta, você nem saiu com a pessoa ainda. Sim, não era com todo mundo que eu falava isso logo de cara, tá? Mas eu percebi que eu precisava priorizar os meus desejos e falar o que eu tava desejando e não deixar na mão do outro. Se a pessoa já sabe que tá numa vibe de só transar e de dates esporádicos, eu não quero isso. Isso você pode perguntar, mas você também pode perceber. Se você saiu com um cara, foi muito legal. Na semana seguinte ele não pode, na outra ele também não pode. Não sei se ele tá querendo essa frequência toda, que talvez você queira, né? Se você quer isso, supondo. Você pode se distanciar. A gente também tem o direito e a responsabilidade de ler a situação e de se colocar em relação a ela. Então, é uma pergunta: você quer ampliar a sua gama de contatinhos agora no carnaval, no início do ano, para no inverno dar uma fechada? Ou você tá mais fechada desde o início? Para quem tá em relacionamentos, o que você quer cultivar esse ano na sua relação? Você quer que seja um ano de planejar bastante o futuro? Então, vocês vão conversar bastante esse ano sobre o futuro. O que você quer viver é um passo além? Você quer começar a morar junto? Você quer casar? Você quer ter filho? Você quer levar a sua relação para um outro lugar? Ou, não, eu quero viver a minha relação que a gente está vivendo hoje, eu tô confortável, a gente tá caminhando pouco a pouco, não tenho grandes metas para o meu relacionamento. Ou, eu tenho uma meta financeira que envolve meu relacionamento. Quero comprar uma casa com a pessoa com quem eu tô, quero comprar um carro. Gente, essas coisas são importantes de serem conversadas, né? Metas que envolvem o casal fazem parte da meta do que a gente quer viver também na relação, né? Então, se pergunte sobre isso. E se você tá num relacionamento, podemos fazer um vídeo aqui. Posso até trazer o meu cônjuge pra gente conversar sobre isso, né? Sobre como que a gente fala dentro do nosso relacionamento, sobre o que a gente quer viver, quais são nossas metas, nossos planos. Eu acho isso de extrema importância, principalmente quem tem planos fechados. O que eu chamo de planos fechados? Por exemplo, eu tenho o desejo de ser mãe.
Sempre tive esse desejo, já me questionei muito sobre ele e continuo tendo esse desejo. Isso é uma coisa que eu sempre comuniquei para as pessoas com quem eu saí. Sempre não, vou me corrigir. Passei a comunicar ano passado, ou há uns 2 anos, para as pessoas com quem eu saía, porque para mim isso era um plano inegociável numa relação. Então, que planos são inegociáveis para você, que você acha que é importante você conversar? Tá, a não monogamia para mim é inegociável, é um projeto de vida, um plano, não é um plano de vida, não tô sabendo achar minha palavra, gente. Bom, é uma maneira de viver inegociável. Isso precisa ser conversado, tá? Alguns exemplos. Bom, quinta pergunta, essa eu adoro. Comunicação sexual. O que você quer conseguir falar para outra pessoa em termos sexuais? Então, tem algum desejo sexual que você nunca verbalizou, que esse ano você quer falar? Tem algum incômodo que você sempre engoliu no sexo, que esse ano você quer falar? Tem um pedido simples ali, mas que faria diferença no seu sexo que você quer falar? Desejo, ele precisa de linguagem, gente. A gente não consegue ler o que está na cabeça do outro e o outro não consegue ler o que está na nossa cabeça. Então, a gente pode querer se comunicar mais sexualmente, querer comunicar algumas coisas, ou ainda, a gente pode querer falar mais durante o sexo mesmo. Isso é uma conversa que eu tenho tido com amigas, de querer falar mais, não eu, mas pessoas próximas a mim que estão com desejo de falar mais durante o sexo. Falar dirty talks, falar coisinhas safadas, falar se tá gostoso, falar quero que você faça isso, quero que você faça aquilo, ser gostoso, se expressar mais na cama, né, com linguagem verbal mesmo, com corpos e gemidos e sons, a gente pode também, sempre pode, mas falar, colocar da boca pra fora desejos sexuais é muito importante e legal. Também vai rolar um vídeo aqui no canal sobre como falar, porque ok, Mari, quero falar mais no sexo, ou tem uma coisa que eu sempre quis falar pro meu marido, eu sei o que é, estou escrevendo aqui agora o que é, mas como eu falo? Já se inscreve aqui no canal que nos próximos vídeos é sobre isso, tá? Sobre como comunicar o que a gente quer na cama. Então, pergunta 5, o que você quer conseguir dizer? Pergunta 6. Fantasias que você nunca viveu e quer viver. Quais são? Tem alguma fantasia sexual que você quer viver esse ano? Spoiler, fantasia sexual, gente, requer planejamento. Existem fantasias sexuais que acontecem espontaneamente. Você pode, tá? Um dia num bar, pós-carnaval, beija uma pessoa, beija outra, quando vê, vocês três vão pra casa juntos e vão fazer um homenagem, que é uma fantasia sexual. Isso pode acontecer. Mas muitas fantasias sexuais pedem planejamento. Vamos supor, eu sempre quis ser amarrada. Eu tenho muito desejo de ser amarrada, assim, na cabeceira da minha cama. E essa é uma fantasia que esse ano eu vou realizar. Tá, vou te perguntar, você tem uma corda na sua casa? Ou você tem um lenço comprido? Você tem algo pra te amarrar? Porque se você não tiver e chegar uma pessoa aleatória com uma corda na sua casa, se eu fosse você, eu ficaria preocupada, tá? Porque fantasias sexuais a gente combina, né? Se uma pessoa chega aleatoriamente com uma corda, pode ser um pouco esquisito, fazendo uma piada, pode ser que seja legal, mas isso é pra dizer que quero realizar uma fantasia de me vestir de policial, compra a fantasia da policial. Quero realizar uma fantasia de ser amarrado, compra a corda, compra o gancho. Quero realizar uma fantasia de fingir que eu sou outra pessoa e botar uma peruca, compra a peruca, gata. Entendeu? Fantasia sexual a gente precisa pensar o que a gente quer viver, ou comprar os itens pra isso, ou conversar, né, com a pessoa que tá ali com você de o que você acha se um dia desses a gente brincasse de vendas, se a gente brincasse de amarrações, comunicar. E a gente precisa se colocar pra fazer, porque assim, o sexo beabá que você sabe fazer vai estar sempre disponível ali pra você. E sim, ele é muito mais fácil de fazer do que realizar uma fantasia nova, tá? Provavelmente vai ser muito mais simples você pensar assim: ai, não, acho que hoje eu não vou ser amarrada, tô com uma preguiça. Ai, acho que hoje eu não vou. Tudo bem, a gente não precisa estar com vontade de fazer tudo o tempo inteiro. Mas fantasia sexual exige um certo movimento ali, de hoje vamos testar isso. Talvez dê errado. Eu já tive uma experiência de amarrar uma pessoa que deu muito errado. Foi muito engraçado, a gente morreu de rir. Não conseguia amarrar, a pessoa não conseguia se soltar depois que eu amarrei errado, o telefone tava tocando. Foi um caos. Mas a gente se divertiu. Nenhuma fantasia. Nenhuma não. Muitas fantasias. Eu vou me corrigir muito nesses vídeos do YouTube, gente, porque eu quero fazer isso com menos edição possível. Eu quero que seja uma conversa espontânea aqui entre nós. Bom, parênteses.
Quase nenhuma fantasia sexual vai sair fácil de primeira, tá? Isso também faz parte das nossas expectativas. Olha uma coisa que a gente pode querer se desprender e deixar no ano passado. E expectativa de que no sexo tudo vai sempre dar certo e perfeitamente. Não vai, tá? Às vezes você vai querer fazer um anal ali, o negócio vai estar fechado e não vai dar certo. Às vezes você vai querer fazer um striptease e você vai ficar presa no seu próprio sutiã. Ou a música vai começar a tocar e você pensa assim, gente, não sei dançar essa música, por que eu inventei isso? Às vezes você pode querer, sei lá, fazer uma massagem com venda e o óleo tá esquisito, vocês escorregam. Tem muita coisa errada que pode acontecer no sexo, tá? Tem muita coisa que pode dar errado, mas não são falhas. São ali uns tropecinhos na busca de experiências diferentes, tá? A prática leva à perfeição. Na cama também. Então, você quer trabalhar com uma fantasia nova? Quer brincar de massagem erótica? Compra vela, compra um lençol de plástico, compra um óleo legal, tá bom? Se coloque em movimento, talvez não dê certo de primeira do jeito que a sua cabeça imaginou, mas tudo é uma grande descoberta. E por fim, essa é uma pergunta mais aberta, mas ela é muito importante, que é a seguinte: como você quer se sentir depois do sexo em 2026? Eu quero me sentir relaxada, eu quero me sentir conectada, eu quero me sentir viva, eu quero me sentir selvagem e rebelde, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir potente. Como você quer se sentir depois do sexo? Constrói essas experiências pensando nisso e te guiando para isso. Tem outra pessoa ali em jogo, tem outra pessoa com seus próprios desejos, com as suas próprias manias, mas você também pode conduzir a experiência sexual para o caminho que você quer. Você quer se sentir mais conectada e mais espiritualizada, talvez? Propõe para a pessoa, senta aqui na minha frente, vamos respirar junto, coloca a mão no coração dela, ela coloca a mão no seu. Você quer se sentir mais selvagem? Vai brincar com as fantasias. Fala, não, vamos fazer na sala hoje, vamos fazer na cozinha. Você quer se sentir mais viva? Pensa, como é que eu vou fazer o sexo ser uma fonte de vitalidade para mim e não de exaustão? A gente muitas vezes pensa, tô muito cansada para fazer sexo, mas e se o sexo fosse o lugar no qual a gente descansa e se recarrega? Por que ele não tá sendo? Porque ele tá sendo mais um lugar de performance. Mais um lugar em que a gente tem que ser alguma coisa, que a gente tem que se provar, que a gente tem que alcançar. E menos um lugar de liberdade e de descoberta. Entra no sexo querendo descobrir algo novo sobre você, sobre o outro, sobre o sexo. Não querendo chegar lá. Chegar lá você vai conseguir, tá? Se tiver difícil, você não estiver conseguindo, segue aqui que a gente vai conversar sobre isso nos próximos tempos. Mas que o sexo seja um lugar para você descobrir algo diferente, que te faça sorrir, que te faça pensar, gente, quantas experiências dá pra gente viver nessa vida. Então é isso. Eu vou deixar a lista aqui na descrição do episódio das perguntas. Faz essa lista, pensa nela, comenta aqui o que você achou desse vídeo, já se inscreve no canal pra gente conversar mais. Eu realmente desejo que você tenha um 2026 no qual você tenha as experiências sexuais mais incríveis que você já teve até hoje, mais lindas, mais transformadoras, mais íntimas, mais externas, seja lá o que você quer, né? Que isso vá de encontro ao seu desejo, que seja um ano na qual a gente deixe o nosso desejo falar, porque isso é muito poderoso, é muito bonito a gente deixar nosso desejo falar. Que seja um ano no qual você comunique esse desejo também para os outros, que você não pense que você vai ser julgada, que você vai ouvir não, que você vai ser censurada. Pode ser que você seja, mas muitas vezes a outra pessoa vai te acolher e vai estar ali para te ouvir e vai ser muito legal, porque às vezes ela também está querendo falar com você e a gente abre aí um lugar para vivenciar uma experiência sexual muito mais profunda juntos, seja com uma pessoa casual, seja com uma pessoa de sempre. Eu realmente espero que 2026 seja um ano para a gente ir deixando cada vez mais o tabu do sexo para trás e que a gente entenda que essa pode ser uma experiência muito deliciosa e transformadora também para nós mulheres, mas que a gente precisa pegar as rédeas do nosso prazer e falar, agora é comigo, esse ano eu vou viver o que eu quero, esse ano vai ser delicioso e eu vou trabalhar para isso, tá? Trabalhar de um jeito gostoso, eu vou me desenvolver para isso, tá bom? Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa estreia do canal. Uhul! Beijo, 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 beijo.